Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona, estamos aqui novamente hoje para trazer aqui para vocês um grande artista brasileiro que infelizmente há quase uma semana nos deixou. Estamos falando de Salomão Borges Filhos ou Lô Borges, cantor mineiro de grande influência na nossa música brasileira. Ele faleceu agora no dia 2 de novembro. E a gente vai falar mais um pouco da vida, da obra do Lô. Já falamos aqui em outras oportunidades, mas sempre é bom trazer aqui um pouco mais da obra dele. Lô Borges nasceu no dia 10 de janeiro de 52, foi um grande artista brasileiro, começou lá com aquele pessoal mineiro lá do Clube da Esquina, ajudou o Milton a fundar lá o Clube da Esquina e fez grande carreira. No início lá dos anos 60, ainda no meio dos anos 60, ainda muito jovenzinho, tocava violão, conheceu o Milton Nascimento lá na casa dele. Lô é filho do seu Salomão Borges, da dona Maricota. Ele tem 10 irmãos, né? Todos ligados à música, o pai dele era jornalista. E aí, uma vez ele acabou ouvindo lá o Milton Nascimento, lá no apartamento, ouvindo, dedilhando o violão, e aí acabou levando para casa dele lá, e conhecendo a família, e tudo começou lá. E Lô era muito jovenzinho ainda. Depois desse encontro, vendo lá, se encantando lá com o Milton Nascimento e com aquela voz do Milton Nascimento, ele era muito melódico, fazia algumas canções no violão, tocava muito violão e descia lá na rua Paraisópolis, com a rua Divinópolis, ali no bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte, onde levava alguns amigos para cantar com ele. E aí acabou trazendo lá aquela moçada, aquela molecada cantando, todos excelentes instrumentistas, letristas, enfim, tem muita história aqui para contar da vida do Lô. E não podemos separar a vida do Lô artística sem falar do álbum Clube da Esquina, esse álbum que eu tenho aqui. A gente não vai falar somente sobre ele hoje, vamos falar um pouquinho da carreira do Lô. É um dos álbuns mais icônicos da música brasileira de todos os tempos, considerado o melhor ou está entre os melhores álbuns da história da música brasileira. Um álbum de 72, esse álbum aqui eu guardo com muito carinho, é um álbum raríssimo assim. É muito legal esse álbum, e aí conta o início de toda a carreira lá do Lô e do Milton. O que aconteceu é que eles tocavam lá na esquina, o chamado Clube da Esquina. O Milton ainda convidou o Lô lá em Minas ainda a vir para o Rio de Janeiro, ir para o Rio de Janeiro para gravar um disco. O Lô ainda era menor de idade, e aí o pai dele não queria deixar, enfim. Tinha os irmãos dele que também compunham, também eram músicos. No caso aí, o mais influente era o Márcio Borges, que também era compositor. E aí ele conheceu o Beto Guedes, enfim. Nós vamos contar um pouco da história numa outra oportunidade do Clube da Esquina. O fato é que eles vieram para o Rio, e aí eles gravaram esse disco de 72. Como vocês podem ver aqui na contracapa, Milton Nascimento, que já tinha uma certa fama, já era conhecido, com a música Travessia, e na verdade eles tinham feito já duas músicas, os dois juntos, ele muito jovenzinho, fez o Clube da Esquina, que é um instrumental, a gente já vai falar dessa música, e ele fez também para Lennon e McCartney, que o Milton Nascimento gravou no álbum dele de 1970. Então ele já tinha o início de uma grande parceria, por isso que está aqui Milton Nascimento, Lô Borges, Clube da Esquina. O Lô ainda, muito jovem ainda, lançaram essa obra-prima da música brasileira. A partir daí, então, como fez muito sucesso com algumas músicas, a gente vai citar aqui, no mesmo ano de 72, a gravadora convidou, ou praticamente convocou o Lô Borges a gravar um disco solo. E aí ele gravou o famoso disco do tênis, chamado Disco do Tênis. Um disco que não teve tanto sucesso assim como o Clube da Esquina, porque eles tinham acabado de fazer lá uma obra-prima, mas foi um marco aí, um lançamento da carreira do Louco, aí sozinho. E o interessante desse disco é que as músicas foram feitas assim, a toque de caixa, vamos dizer assim.
ele disse para a gravadora que não tinha música, que as músicas dele não tinha mais estoque de música, que tinha gravado tudo no Clube da Esquina. A gravadora insistiu e aí ele começou a fazer as melodias na parte da manhã, entregava por mão, na parte da tarde o irmão fazia a letra e à noite eles gravavam lá, tocavam, faziam os arranjos e tal. E o disco, o famoso disco do Tênis, saiu. Tem uma curiosidade também a respeito do disco do Tênis, é que aquele tênis que aparece na capa foi tirado pelo Cafi, o Carlos Filho, o mesmo cara que fotografou os dois meninos lá na capa do Clube da Esquina. E ele falou pro Cafi, eu não quero a minha cara, não quero a minha fisionomia lá no disco, coloca alguma outra coisa. E o Lô andava muito com o tênis. Esse tênis era um tênis velho que ele ganhou num primo dele. Na verdade, ele falava se era o tênis mais velho dele, ele falava que não era o mais velho, era o único que ele tinha. E aí ele falou pro Cafi, coloque esse disco, coloque esse tênis aí na capa, porque através desse tênis é que eu vou fazer a minha caminhada aí na música, eu vou fazer as minhas andanças aí. Assim se fez com o disco do Tênis. Vamos seguir em frente então aqui, aí a partir daí o Lô começou a formar aí a sua grande carreira. É óbvio que nesse disco Clube da Esquina, e lá eles já tinham formado já o famoso Clube da Esquina, com cantores e compositores excepcionais da música, escritores, por exemplo, como Ronaldo Bastos, o Fernando Brant, que depois virou um grande parceiro também, junto com o Ronaldo, nos discos Sequências de Milton. E aí músicos excepcionais, assim, como Toninho Horta, como Tavinho Moura, o próprio Beto Guedes, que também entrou lá, que era molecão, acabou entrando na turma lá, que tocava muito guitarra, tocava a música dos Beatles, eles eram apaixonados pelos Beatles, e por aí vai. Então, seguiu toda a carreira aí o Lô Borges. O Lô Borges compunha bastante, mas aí ele acabou não tendo um hiato aí, né, um tempo aí que ele acabou não gravando. Ele só foi fazer o segundo disco dele lá em 1979. Aí em 79 ele lançou o disco solo dele, A Via Láctea, que também tem uma música, as músicas da Equatorial, Vento de Maio, um disco muito legal. Um ano antes de 79 ele gravou com o Milton gravou, né, um disco do Milton, acabou colocando ele em parceria, esse Clube da Esquina 2, que eu tenho aqui também, é um álbum duplo também, excepcional disco também. Não fez tanto sucesso, aqui tem um encarte com a letra das músicas, né? Então é um disco também excepcional. Clube da Esquina 2, aí é já agora só com o Milton Nascimento, mas também trouxe todo aquele pessoal já. É um disco de 1978, um disco incrível também do Milton. Depois de 79, em 82, ele lançou um álbum chamado Nuvem Cigana, que também fez bastante sucesso. Tem a música Nuvem Cigana, a gente vai colocar mais uma outra aqui depois para vocês darem uma olhada. Tocou a sua carreira, formou aí um hiato, ficou um tempo aí, na verdade, sem lançar disco, e foi fazer uma parceria com ele lá, com o Samuel Rosa, que também é mineiro lá do Skank, lá no final dos anos 90, lá em 99, 2000 e tal. E aí em 2003 eles fizeram a música Dois Rios, que fez bastante sucesso, e acabou virando aí um parceiro do Lô, o Samuel, né? Os dois já eram amigos e acabaram virando parceiros, fizeram muita música junto aí e fizeram algumas excursões e tal. O Samuel Rosa também, grande compositor, guitarrista, um cara aí também incrível aí daquele pessoal, de uma geração que veio um pouco depois aí daquela minerada lá dos anos 70. Então aí o Lô continuou a sua carreira. Em 2008 ele lançou aqui um disco, que eu tenho aqui em DVD, que é o disco Intimidade. Um disco que ele canta aqui 19 músicas, aqui no DVD tem 19 músicas. Eu não tenho o CD, mas tenho o DVD. Incrível também, ele chama aqui o Samuel Rosa para cantar Clube da Esquina com ele. Muito legal esse DVD do Lô de 2008, chamado Intimidade. Então, aí o Lô continuou também a sua carreira. Depois disso, ele fez alguns álbuns, tanto em estúdio como Lô, como ao vivo, né? E o último álbum lançado pelo Lô, em 2025, foi com um outro cara que ele gostava bastante. O Lô era muito eclético, gravava com muita gente boa, trazia o pessoal gostava de cantar com ele.
era o Zé Cabaleiro, que aí ele gravou o disco Céu de Giz. Agora em 2025 ele acabou gravando, excursionando lá com o Zé Cabaleiro. O ano passado eu tive a felicidade de ir assistir um show que ele fez os 50 anos lá do pessoal lá dos mineiros, lá do Clube da Esquina. Ele subiu ao palco, fez algumas excursões, eu assisti aqui em São Paulo, com o Beto Guedes e o Flávio Venturini. Ele, o Beto Guedes e o Flávio Venturini, um show assim inesquecível que eu tive a felicidade de assistir. E aí ele estava com alguns projetos, fazendo algumas excursões, mas que infelizmente ele acabou nos deixando agora aí. Então a gente vai deixar algumas músicas aqui, mais algumas músicas do Lô, que eternizaram o Lô. Não dá para trazer tudo, a gente já trouxe uma outra vez e vamos continuar trazendo. O Lô é um cara assim importantíssimo. Ele já foi assim, depois de ter sido conhecido aí do pessoal, ele acabou, na verdade, Elis Regina, Tom Jobim, Milton Nascimento, gravou Lô Borges. Então, só aí já dá para você ver o talento que é. Além de alguns grupos internacionais, até de rock, que gostam muito dele, porque ele é muito versátil no violão, ele faz uns arranjos, os acordes assim, que ninguém faz. O Arctic Monkeys, por exemplo, gosta demais do Lô, e a morte dele acabou repercutindo internacionalmente. Aí o Lô, ele não é tão popular aqui no Brasil, assim, não é tão popular, mas um cara importantíssimo. Eu mesmo, desde menino, gosto demais do Lô. Aqui então a gente vai deixar aqui algumas músicas, por exemplo, Paisagem na Janela, é do Lô e do Fernando Brant, essa música é lá do álbum icônico lá de 72, que eu mostrei aqui, o Clube da Esquina. Lá no disco é cantada por ele. Depois essa música tornou-se conhecida lá pelo Beto Guedes, lá em 84, no álbum Viagem das Mãos. Paisagem na Janela ficou bastante conhecida, popular, com o Beto Guedes, mas a música é do Lô e do Fernando Brant, outro mega compositor, lá parceiro do Milton. E aí depois aqui eu vou deixar essa música, eu vou deixar cantada pelo Lô lá no álbum, que depois o DVD lá, Intimidade, eu vou deixar lá, aí no maisinho embaixo aí na descrição, esse vídeo do Lô cantando de 2008, Paisagem na Janela. Depois a gente tem a música aqui, Tudo Que Você Podia Ser, uma música lá do Lô e do Ronaldo Bastos. O Ronaldo Bastos sempre foi um compositor assim, muito forte lá com o Lô. Ele mesmo dizia que ele era um casamento perfeito, ele fazia as letras, o Lô com aqueles arranjos, com aqueles acordes que ninguém sabia fazer e tal. O Lô era muito inovador. O Lô é muito estudado musicalmente pelo pessoal instrumentista, porque ele é um cara incrível. E aí fez essa música que o Lô gravou no disco Via Láctea, lá de 79. E essa música também está lá no Clube da Esquina, também de 72, gravado pelo Milton, lá no Clube da Esquina de 72, essa música está lá. E o Lô regravou em 79. Depois tem Nuvem Cigana, que é uma parceria dele também com o Ronaldo Bastos. Esse é de 1982, que é aquele do álbum que eu citei há pouco, de 82, que também tem a música Todo Prazer. Esse mesmo álbum tem Nuvem Cigana, que dá no meu disco, e o Todo Prazer, que também parceria com o Ronaldo Bastos. Incrível música é desse álbum. Depois tem a música aqui lá de 2003, que ele fez com o irmão, com o Márcio Borges, também excepcional letrista. E Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, uma música bem mais atual, de 2003, gravado no álbum Um Dia e Meio, lá em 2003, tem essa música. Depois várias pessoas cantaram, o Samuel Rosa já cantou em show e tal. Uma música incrível, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, lá do letra do irmão dele e melodia do Lô. E para encerrar, a gente vai mostrar aqui a música, vai deixar aqui de novo, não tem como não citar a música Clube da Esquina 2. É uma composição inicialmente do Lô e do Milton, tocado de forma instrumental somente, no álbum lá Clube da Esquina. Essa música não tinha letra, só tinha melodia. E aí o Milton tocando violão, com a voz do Milton, que é aquela voz incrível dele, né, fazendo lá uma voz lá e tal, mas no ritmo lá do Clube da Esquina 2, maravilhosa música. A Nana Caymmi adorava essa música e quis gravar em 79, como a Nana Caymmi era uma baita de uma intérprete, chegou pro Márcio Borges e falou: olha, eu preciso dessa música, gravar essa música, você tem que fazer uma letra para ela, não tem letra, preciso de uma letra.
E aí o Márcio, inspiradíssimo também, foi lá e fez essa letra maravilhosa que todo mundo conhece aqui do Clube da Esquina 2. Aí ficou uma música aí a 6 mãos aí, né? O Milton, o Lô e depois o Márcio. Depois essa música foi gravado por outros, né? Foi gravado, o Milton gravou no Ângelus, lá no álbum dele, lá de 93. E aí em 94 o Flávio Venturini também gravou com grande maestria. O Lô gravou no disco dele de 79, depois o Vai na Bastos gravou. Enfim, é uma música, assim, uma das músicas mais importantes de todo cancioneiro brasileiro, muito querida essa música. Então, Clube da Esquina 2, que era instrumental, e depois foi feita a letra pelo Márcio. Incrível, ficou maravilhosa a música. Infelizmente, o Lô nos deixou, como eu disse, no dia 2 de novembro. Ele tinha, alguns dias atrás, ele tinha sido internado com uma intoxicação medicamentosa, ele tinha alguns problemas lá de saúde, de algumas rejeições com relação a alguns alimentos e tal, e acabou tomando remédio, enfim, né? Ele acabou se complicando, acabou ficando alguns dias internado, teve depois, então o seu falecimento ocorreu na noite do dia 2 de novembro, dia de finados, por falência múltipla dos órgãos aos 73 anos. Infelizmente a gente perdeu o Lô aí numa situação assim que ele estava, musicalmente, artisticamente, ele estava no auge. Tanto é que depois os irmãos deles disseram que ele tinha música aí, já tinha uns 4 álbuns assim, já gravados assim, em estúdio e tal. E aí ele iria lançar aí aos poucos e tal. Então, com certeza a família vai fazer um estudo aí, vai verificar junto com os amigos e tal, para poder lançar esses álbuns póstumos aí do Lô, que é um cara fantástico que a gente perde. Então, fica aqui também, eu tenho aqui alguma coletânea do Lô, não tenho muito disco, não tenho os discos oficiais dele, tenho os 2 Clubes da Esquina que ele participa, tenho esse DVD Intimidade, tenho uma coletânea aqui, Meus Momentos, com os maiores sucessos do Lô. Gosto demais do Lô Borges, um cara assim, incrível. Pessoalmente eu não conheci, mas o pessoal disse que ele era um cara assim, fora de série, e um compositor, um melódico assim, dos poucos admirados aí pelos grandes da MPB e pelo mundo todo. Então fica aqui essa postagem, essa grande homenagem que a gente faz aqui, infelizmente faz aqui pro Lô Borges, que nos deixou aí aos 73 anos. Então, dê uma olhada na descrição, mais algumas músicas assim do Lô, e aí a gente vai voltar aqui para trazer outros trabalhos do Lô que ele fez ao longo da sua carreira. Um grande abraço a todos e até a próxima.